Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês aqui algumas observações a respeito das questões do PND. Eu vejo que o pessoal está se mobilizando, fazendo cursos, estudando, e isso é muito bom, é importantíssimo aí para um bom desempenho na prova. Mas é importante que vocês conheçam a estrutura dessa prova para que vocês se preparem muito bem. Vocês precisam ter todo esse ferramental do conteúdo teórico para que vocês consigam desempenhar. Mas se chega lá na hora da prova e vocês não sabem qual é essa estrutura de prova, se vocês estiverem esperando uma estrutura de VUNESP, uma estrutura de processo seletivo, e se deparar com as questões ali na hora sem ter tido um conhecimento prévio antes, isso pode dar muito ruim. Então vamos entender como que é esse Enem dos professores. As primeiras dicas que eu vou dar para vocês, que são dicas assim cruciais, são: tentem estudar por provas anteriores do ENAD que contenham assuntos semelhantes àqueles que você vai ter na sua prova. Então, o pessoal da licenciatura, por exemplo, vou prestar na parte de professor de matemática. Encontre algumas provas do ENAD, do eixo licenciaturas, matemática e veja algumas questões que condizem ali com o seu edital. Vejam essa estrutura de prova, entenda como ela funciona. Além disso, entenda que você vai estar numa maratona. Maratona no sentido que é uma prova cansativa. No total são 80 questões, né? Mais uma discursiva. Você vai lidar contra o tempo, vai lidar contra o seu cansaço, então você precisa se preparar nesse sentido, também nesse ponto aí. Então você vai ter 30 questões que são de múltipla escolha, mais uma questão discursiva que forma o componente geral, que é a formação geral docente, que vai ser comum a todas as licenciaturas. O objetivo dessas questões vai ser avaliar o domínio sobre temas fundamentais da prática pedagógica, considerando a legislação educacional e o contexto sociocultural brasileiro. Você também vai ter a questão discursiva e ela vai exigir uma análise de situações problema, às vezes um estudo de caso ali com foco, clareza, coerência e coesão na argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então eles também vão estar analisando ali a forma como você vai argumentar. Além disso, aqui eu peguei o conteúdo de pedagogia, mas também serve para matemática, língua inglesa, etc, etc, etc. Então você vai ter mais 50 questões objetivas. Dentro dessas 50 questões objetivas, você vai ter ali as análises de que cada conteúdo que vai cair. Importante, pessoal. Olhem esses editais. Não vai só no boca a boca. Abram o documento, vê certinho o que vai cair. Dominem esses conteúdos, mas não de uma maneira de memorização, de uma maneira de entender aquele conteúdo para, a partir de uma análise, conseguir interpretar e observar as questões. Por quê? Os estilos das questões aí do PND vai ser muito parecido com o estilo de questões do ENAD e também do Enem. São questões que vão trazer um texto base, depois uma parte de comando, o enunciado e as alternativas. Essas questões elas possuem muita objetividade, trazendo as informações necessárias para a resolução e uma ordem gramatical direta. Além disso, elas são questões que vai trazer para a gente um pouco daquilo, não precisa ficar com medo de pegadinhas. Não vai ter assim, é correto, exceto que se afirma em. Não vai ter isso. Encontre a alternativa incorreta. Também não. Vão ser ordens diretas para encontrar a afirmativa correta. Ele quer ver se você domina o conteúdo. Então, são enunciados mais diretos que vai fugir dessa parte da de você olhar de uma forma assim, uma pegadinha, exceto que se afirma em, ficou na entrelinha, não, vai ser bem direto. Então, para isso, você tem que dominar o assunto, porque se você não dominar o assunto, você vai ler as alternativas e todas elas vão ser escritas de tal forma que você vai achar que ela está correta. Só vai conseguir discernir qual alternativa de fato é a correta se você dominar o conteúdo. Porque a estruturação, a forma como está escrito, vai te convencer que está certo se você não sabe aquele conteúdo. Por isso que vem a parte importante de
realmente dominar aquele conteúdo em si. Não adianta ir para a prova, eu vou ver no que dá. A não ser que você tenha tido uma formação muito boa ali na parte da faculdade, na graduação, que você tenha esse conteúdo já embutido em você, se você não tiver visto aquilo nunca na vida, fiz uma faculdade que não foi tão legal e tudo mais, na hora de fazer a questão você não vai conseguir acertar. Não dá para descobrir só no enunciado. Isso que eu quero dizer. Então você vai ter diversas estruturas nesse problema, texto, base e a contextualização. Os enunciados sempre na forma afirmativa e as alternativas elas são estruturadas na forma de distratores, que é aquilo que eu comentei. São alternativas que são incorretas, mas elas são redigidas com a aparência de uma resposta correta. Mas ela tá errada. Para quem não estudou, para aquele que não tem aquela habilidade, vai parecer que está certo. Alguns estilos de questão que vai ter. Questão com complementação simples. É aquela que você tem o enunciado, você tem uma frase incompleta e as alternativas completam aquela frase. Aqui a gente não vai ficar preocupado com a questão em si. Peguei de vários tipos de conteúdo, mas o que eu quero dizer aqui com vocês você vai ter todo o enunciado aqui para você. Você vai ter todo o enunciado, e aí esse enunciado, ele vai te dar... Queria colocar um marca-texto aqui. Esse enunciado aí, pronto. Esse enunciado, ele vai te dar aqui a parte de você entender o que tem que ser feito. A partir disso, as alternativas, elas são uma complementação desse enunciado. Você tem que completar aquilo que foi dito. Essa daqui aparece, às vezes, em processos seletivos e concursos, então a gente está mais habituado. Você vai ter questões de interpretação, aonde você vai ter o enunciado geralmente um pouco longo, vai ter a fonte de onde que foi tirado, e depois você vai ter a parte aqui do comando. Depois do comando, você vai ter as afirmativas. Essas afirmativas vai ser só uma correta, e todas as outras vão dar a impressão de que estão certas. Então, você só vai conseguir marcar se de fato você dominar aquele conteúdo. Ler o enunciado é importantíssimo, mas você não vai conseguir encontrar a resposta aqui. Você tem que ter um conceito, um conteúdo prévio aí para saber discernir qual é a correta. Perfeito? Então, são as questões que vai exigir de você a interpretação. Sabendo que a prova é assim, gente, você já vai focar, você não vai ficar naquela coisa de memorização. O Paulo Freire falava isso. Beleza, você tem que saber que ele falava isso. Mas, a partir dessa fala dele, como que a gente vai interpretar aquele enunciado e marcar a alternativa correta? É nesse sentido que são as questões. E as questões que são mais difíceis, que geralmente vocês não vão estar habituados, a não ser quem fez um curso há pouco tempo, fez EAD, que as faculdades estão colocando as questões, as tarefas, já nesse formato, que são as questões de asserção-razão, onde você tem o enunciado e depois você vai ter duas frases. Essa primeira frase ela pode estar correta ou não. A segunda frase pode estar correta ou não. E pode acontecer a segunda frase justificar a primeira. Ou pode ser que a segunda frase não justifique a primeira. As alternativas elas sempre vão estar nessa sequência. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é justificativa da 1, ou seja, as duas são verdades e as 2 justifica 1. A B, as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica 1. Então, as duas podem ser verdades, mas a 2 pode não ser uma justificativa. A 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira, ou ambas são falsas. Então, fiquem atentos a esse tipo de estrutura. Estudem questões dessa forma, porque elas confundem. Você precisa ter essa conexão, você precisa ter essa interpretação. Aqui, gente, eu não estou lendo a questão porque a questão em si, ela não é nem de conteúdos que a gente... Aqui, de controladoria. A gente está só vendo a estrutura da organização dessa prova. E aqui também a gente está um pouco mais habituado, questões de múltipla escolha, onde você tem as afirmativas, e sempre vai ser, é correto que se afirma em.
Nunca vai ser está incorretas as afirmativas ou estão corretas, exceto a não. Sempre vai ser é correto que se afirma em. Fiquem atentos e tomem cuidado na hora de julgar essas afirmativas. Por isso que eu digo, para julgar as afirmativas, você tem que dominar muito bem aquele assunto. Essa é a estrutura daquelas 30 questões e também as 50 específicas. Além disso, você vai ter uma questão discursiva, onde ele vai te dar um textinho motivacional, e aí, com base nesse texto, ele te dá um enunciado e te dá algumas relações que você tem que contemplar nesse seu texto. De forma geral, você já sabendo essa estrutura de prova, você já vai preparado? Você já sabe, por exemplo, que não vai ser uma questãozinha assim, ó, a filosofia da educação é essencial para. Não. Não espere isso na prova. Não vai, não o conteúdo sim, gente, mas essa estrutura de questão não vai ter. Não se prepare com materiais assim. É até bom saber a teoria e tudo mais, só que não se prepare esperando questões dessa forma. Ou, aqui eu tirei da VUNESP ano passado, né? Aqui você tem um enunciado, mas você já não tem uma contextualização. E as alternativas estão me falando assim, ó, isso que ele falou é tal coisa. Então essa estrutura aqui, como a gente viu, também não. Você vai ter o quê? Volta lá. Você vai ter um texto base, o enunciado e as alternativas que podem complementar esse enunciado, que você tem que interpretar o enunciado, ou que vai ser também uma interpretação de meio asserção razão. Ele tira duas frases, você tem que relacionar se elas são verdadeiras e se relacionam, uma é justificativa da outra, ou se uma é verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. E além disso, aquele tradicional questão de múltipla escolha, onde a gente tem que julgar as assertivas e sempre marcar quais são as verdadeiras. De forma geral, pessoal, a minha ideia com esse vídeo é trazer para vocês isso. Se preparem, foquem nos conteúdos, mas vão estudando de acordo com esse tipo de questão. Certo? Do mais, estamos por aí.